O SBT News está entrevistando pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. E hoje chegou a vez da deputada federal Tabata Amaral. Deputada, muito obrigada por sua participação aqui conosco. Muito obrigada a você, Simone, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês e com todo mundo que está nos acompanhando. Vou começar pedindo que a senhora se apresente. Quantos anos a senhora tem, a sua formação e os elementos que a senhora considera que a definem? Em alguns segundos. Sou Tabata Amaral, tenho 30 anos, sou uma filha orgulhosa de 2 nordestinos, de uma baiana e um paraibano, que vieram fazer a vida aqui em São Paulo. Filha de uma diarista, de um cobrador de ônibus, nascida, criada, uma orgulhosa filha da periferia de São Paulo, da Zona Sul. Sou formada em Ciência Política e Astrofísica, é todo um capítulo à parte isso. Vamos falar disso mais adiante. Trabalho com educação há muitos anos, estou no meu 2º mandato como deputada federal e destacando nessa trajetória, sou autora orgulhosa de projetos muito importantes para a nossa educação. Absorventes nas escolas, vacina para os professores na pandemia, ensino técnico, conectividade e mais recentemente o Pé de Meia, que é uma poupança para o jovem que está no ensino médio não desistir dos estudos. Então são 2,5 milhões de jovens que estão recebendo esse recurso. É um projeto que eu apresentei no auge da pandemia para a gente poder enfrentar a evasão, o abandono escolar. Tentei ser breve. Ótimo. Então vamos começar justamente a falar de propostas para a cidade, justamente pela educação, que é essa área em que a senhora milita. Nós tivemos recentemente uma greve de professores da Rede Municipal de Ensino em São Paulo. Eles terminaram a greve insatisfeitos com a reivindicação que eles faziam. De qualquer forma, as crianças ficaram fora da escola, né? Os pais não tinham onde deixar as crianças. Quais são os seus planos para a educação na rede pública da cidade de São Paulo? Qual é a educação que a senhora pretende fazer se eleita? Primeira coisa, dizer que eu estou aqui por conta da educação. Eu estou aqui porque uma professora de matemática da escola pública acreditou em mim e me incentivou a participar das Olimpíadas de Matemática. Então eu sei de A a Z o que a educação pode fazer na vida de alguém, mas sei também a falta que a educação faz em nossas periferias. O tanto de gente que vai ficando pelo caminho porque a educação não chega, porque a oportunidade não chega, porque o crime e a violência chegam muito antes. Então, quando eu penso o que me move nessa disputa, o que me move nessa trajetória, é um desejo muito grande de que o centro e a periferia tenham as mesmas oportunidades por meio da educação. E como é que a gente faz isso? Começando lá do comecinho, investindo em primeira infância. Entendendo que a família, investir na família, investir nesse vínculo, é a maior política de prevenção que a gente pode ter contra tudo o que existe de ruim, por assim dizer, na sociedade. Investir nas nossas creches. A gente tem hoje somente 13 creches na cidade, com horário estendido até 7 da noite. Para a mãe da periferia é muito difícil voltar antes do trabalho e pegar seu filho ou sua filha. Investir em alfabetização. A gente tem uma cidade que não alfabetiza. 61%, mais da metade das crianças, são passadas de ano aqui em São Paulo sem saber ler e escrever. A gente abria a escola de final de semana, como já aconteceu no passado. Mas tem abria a funcionário escola à suficiente? noite. Mas tem funcionário, professor suficiente para abrir também no final de semana? É claro que a gente vai precisar apostar nas nossas parceiras, trazer outros profissionais. Quando a gente fala nessa escola aberta de final de semana, é uma oportunidade, inclusive, para a gente empregar o jovem que está naquela comunidade que pode conduzir uma oficina. Quando a gente fala sobre abrir a escola à noite, é a gente ocupar a quadra, o pátio da escola, com profissionais da educação física, para que a gente possa incentivar o esporte, a atividade física na melhor idade, entre os adultos. Então, a gente vai contar muito com os nossos professores, que hoje não se sentem ouvidos, que hoje não são valorizados, não são preparados para aquele contexto. Mas a educação, nessa forma ampla que eu sonho, ela se faz também com um profissional da educação física, com um psicólogo, com um jovem da comunidade que pode repassar um saber, com uma pessoa mais velha da comunidade que pode ensinar algo que sabe. Então é pensar essa escola que não é com portão fechado. A gente tem hoje escolas tão abandonadas, o mato alto, o banheiro está abandonado, está sem porta. É a gente entender que a escola ela tem que ser o centro de vida da comunidade. E todos esses profissionais vão ser importantes nesse processo. Vamos falar de moradia. Vamos. O déficit habitacional em São Paulo ele é evidente quando a gente caminha nas ruas, a gente vê famílias morando nas calçadas, a gente vê pessoas morando em casas que não deveriam ser chamadas de casas porque são indignas. Como é que a senhora pretende resolver o problema do déficit habitacional?
Tem duas abordagens que elas são diferentes, mas que eu acho que elas se complementam. Uma delas é a gente poder dar conta desse tanto de imóveis que a gente tem abandonado, ou mesmo prédios públicos. Nós temos uma série de edifícios na região de Pinheiros, que é uma região nobre, que são prédios públicos que não são aproveitados, que poderiam ser transformados em uma habitação social, em um aluguel social. Então é a gente pegar esse tanto de lugar espalhado que a gente tem e de fato levar as pessoas para habitarem essas regiões mais nobres. Seja com aluguel, que a prefeitura paga uma parte, seja com uma moradia social que a gente pode dar para uma família. Mas tem que indenizar o proprietário do... Quando eu falo desses dois casos, a gente está falando de imóveis que têm dívidas tão altas com o Estado que vai trocar o terreno pela dívida, não é um custo adicional para o município, por exemplo. E a gente tem um segundo caso que eu ressaltei, que são imóveis que já são públicos. Então, imóveis que lá atrás abrigavam, enfim, associações importantes, representações importantes da prefeitura, do governo do estado, mas que hoje não são utilizados. Então, eu falo desses imóveis endividados, abandonados, que são públicos, porque eles estão ao nosso alcance. Não é um investimento à parte. Mas tem uma outra solução que vem sendo ignorada na cidade, que é a gente olhar para a regularização fundiária. Minha família mora, eu cresci na zona sul de São Paulo, em uma região de Manancial, perto da represa Billings, e nós temos ali milhões de pessoas que estão lá há décadas, mas que não têm o título. Inclusive, minha família tem uma ação junto com várias famílias da região para a gente poder ter a nossa casa. A gente quer pagar imposto, mas a prefeitura não deixa. Mas a conta de luz chega, né? A conta de luz chega, a conta de água chega, e muitas famílias que inclusive deveriam pagar a conta de água mais barata não têm acesso por conta da burocracia, não conseguem a tarifa reduzida. Então, tudo isso para dizer que regularização fundiária também é uma forma de levar dignidade. É a pessoa poder acessar um crédito, ela abrir o negócio dela, ela ter a segurança que o imóvel vai para o filho, para a filha. Os mutirões que a gente tinha antigamente, tem vários nomes para isso. Urbanismo social, urbanização de favela, mutirões. É a gente entender que as pessoas onde elas estão, elas podem viver com mais dignidade. É um banheiro que estava mofado que pode ser transformado. Tantas casas que a gente tem que a rede de esgoto passa na frente, mas aqueles últimos 2 metros não são conectados. É um córrego que está poluído, é um corrimão que falta, é um escadão que falta. Então, sim, vamos pegar tudo que a gente tiver à nossa disposição de público, imóvel público, endividado, para levar as pessoas para o centro. Mas a gente não pode depender disso para as pessoas viverem com dignidade onde elas estão. E essa é uma solução muito mais rápida, muito mais efetiva, mas que faz tempo que São Paulo não adota. Vamos falar de Cracolândia, porque entra governo, sai governo, ela está aí há décadas, adulterando, né, um cartão postal da cidade, que é o centro da cidade, e ao mesmo tempo é uma mazela humana que a gente tem ali. Qual é o seu plano para resolver a Cracolândia? A primeira coisa, Simone, foi, do meu ponto de vista, foi ter muita humildade. E até ressaltar uma coisa que você trouxe. Muita gente tentou. Eu preciso entender por que não conseguiram, por que a gente continua patinando. E já entendeu? Eu fiz questão, estou entendendo, vamos ver o que as pessoas acham. Eu sentei com todos os últimos ex-prefeitos de São Paulo, Marta, Haddad, Kassab, Serra, e perguntei para eles, como foi? O que você faria diferente? Falei sobre a Cracolândia e cada um me trouxe uma abordagem que teve. Um foco maior na saúde mental. Tem muita gente doente que busca um tratamento e a gente não tem vaga. Um foco na questão de segurança pública. Existe todo um mercado, uma economia do crime que está ali acontecendo, da pessoa que às vezes pega um reciclável, troca por um dinheiro, compra droga e a gente não está enxergando isso. Tem uma questão de assistência, tem uma porta giratória. A pessoa muitas vezes recebe um tratamento, mas ela não tem um vínculo com a família, com o emprego, ela volta para a rua. Então o que eu fiz foi conversar com todo mundo e juntar o melhor time que eu pudesse juntar. Inclusive de gente que já passou pela prefeitura. Luciana Temer, Floriano Pêsaro, Coronel Zé Roberto, Laura Miller, Leandro Piquet, pessoas que estiveram nas gestões do PT, do PSDB e que falaram, olha, a gente quer levar o que deu certo, aprender com os erros, mas ter uma abordagem mais complexa e respeitosa. Não é só de saúde, não é só assistência, não é só segurança, é por isso que é complexo, porque a gente tem que enfrentar tudo isso junto. E o primeiro passo que eu tomei foi, qual é o time dos sonhos para a gente enfrentar a Cracolândia? Quem são as melhores pessoas da academia, de gestões passadas? E foi esse time que eu juntei, porque o negócio é tão difícil, é tão complexo, que se a gente não tiver humildade e não somar esforços, a gente não consegue enfrentar.
Internação compulsória está num denominador comum entre essas Internação pessoas? compulsória é uma decisão do médico e não do político de plantão. Eu perdi meu pai para o crack quando eu tinha 18 anos de idade. E eu sempre digo, eu perdi meu pai para o preconceito. Meu pai era bipolar, não foi diagnosticado. Meu pai era dependente químico, alcoólatra, sempre foi tratado como vagabundo. Meu pai sempre quis se internar, nunca encontrou uma vaga. Então, quando a gente fala de saúde mental, eu vou tratar com cientista, com psiquiátrico, com psiquiatra, com médico. Trouxemos inclusive o Dr. Jair, que é um grande psiquiatra brasileiro. E quando a gente fala de internação compulsória, método de tratamento, minha resposta sempre vai ser: o que a ciência está dizendo? Sobre internação compulsória, existe um padrão internacional. Existe uma documentação a partir de que comprometimento do córtex pré-frontal, traduzindo, que eu também estou aprendendo nessas áreas de saúde mental, por exemplo, a partir de que momento que a pessoa não decide mais sobre si. E eu nunca vou deixar que esse debate de saúde mental seja um debate de político feito nas redes sociais. É um debate de médico, de cientista, e são eles que a gente vai seguir. Os buracos na cidade de São Paulo, recentemente uma pesquisa do Datafolha apontou que justamente os buracos eram o maior incômodo para a população paulistana. Isso faz parte, né? O tapa-buraco é uma ação de zeladoria que a prefeitura tem que empreender. A senhora acha que uma prefeita mulher tem mais condições de prestar atenção nesse tipo de quesito que é importante numa cidade? Quando a gente fala do todo, iluminação, transporte público, zeladoria, se a gente não tem uma soma de vivências ali, a gente faz a cidade só para um tipo de pessoa. Vou te dar um exemplo. Quando a gente pensa o transporte público, a gente pensa periferia-centro, periferia-centro. Mas e o trajeto que a mulher faz? Vai na creche, vai na igreja, vai no projeto, vai no mercado. Não tem transporte público pensado para isso. Quando a gente pensa na iluminação, a gente ilumina a rua, os carros, e não o pedestre, não quem está na calçada. Reparem bem, sem contar que a lâmpada queima, ninguém fica sabendo. Quando a gente pensa na questão do buraco, a gente não está pensando no cadeirante, na criança, no idoso. Então, quando eu falo que a gente tem que ter pessoas com visões mais diversas, tem que ter mulher, tem que ter idoso, tem que ter cadeirante pensando na cidade, é porque uma cidade que seja boa para essas pessoas, ela vai ser boa para todo mundo. E aí, quando a gente fala do buraco, só para aproveitar a deixa, a gente está tendo hoje na cidade recorde de dinheiro indo para tapar buraco, mas ao mesmo tempo, recorde de denúncia de buraco. Aí você fala, mas não é possível, né? Tanto dinheiro para tampar buraco e tanto buraco aí aparecendo pela cidade. Vamos ver os números, vamos ver o contrato? A gente tem um contrato que paga as empresas por buraco tampado. Ou seja, quanto mais buraco para tampar, melhor é para a empresa. Por que a gente não muda esse contrato e muda a regra? Ó, empresa, eu vou te pagar de acordo com rua sem buraco. Se a rua está bem, a população está feliz, você recebe. Então, só para trazer uma provocação de que a gente tem que enxergar a cidade para todo mundo e não só para um perfil específico, mas também ter uma esperteza quando vai fazer esses contratos, entender quem pode estar ganhando com isso, porque o dinheiro está indo sempre para esse lugar e a gente não vê solução nenhuma. Ok, vamos falar de transporte público agora, porque há algumas semanas que nós estamos diante aí de uma grande investigação do Ministério Público que acusa duas empresas de ônibus, a UpBus e a Transvolf, de serem braços do PCC para lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e do crime organizado de uma maneira geral. O que a senhora faria com essas duas empresas se a senhora já fosse prefeita hoje de São Paulo? Cancelar esses contratos, chamar novas licitações. Ainda que ainda esteja na esfera da suspeita? Gente, tem muito indício, tem muita coisa errada nessa história, tem gente presa. É claro que a gente sempre vai ter que esperar o último julgamento, a gente não pode se antecipar à justiça, mas a gente não está falando de uma mera suspeita. E, inclusive, é uma área que a população sempre ouviu o bochicho. Infelizmente, a gente vive uma cidade em que o crime organizado ele tem vários tentáculos na administração pública. Só que essa é a primeira vez que a gente tem uma operação desse tamanho, tantos órgãos falando, gente, não é só suspeita não. Não é só bochicho, não. A gente tem aqui contrato, a gente tem nome, a gente tem cara. Tem prisões e apreensões. Exato. Né? Dinheiro, arma, droga apreendida. Então,
não estou falando de uma suspeita, não é assim que a gente tem que fazer as coisas, mas é muito concreto esse caso. E aí você pergunta qual que é a reação do prefeito diante disso tudo. Primeiro que ele foi lá na UpBuzz gravar um vídeo para elogiar a empresa, depois da denúncia. E aí ele queria entregar o aquático da represa Billings para uma dessas empresas que é a Transwolf. Só voltou atrás quando a gente começou a questionar. A primeira coisa é a gente falar, tem coisa errada aí? Polícia Federal, vem ajudar a gente, investiguem, punam, vamos fazer novas licitações, mas não está sendo a postura. Mas suspender também o serviço em função da suspeita acarretaria a perda de transporte para milhões de pessoas que dependem dessas duas empresas, né? Num primeiro momento. A primeira coisa é entender que a gente precisa manter o serviço e que a prefeitura pode assumir essa responsabilidade e que os trabalhadores dessas empresas que estão na ponta, a esmagadora maioria é honesta, correta, trabalhadora, não tem nada a ver com isso. Agora, a gente tem que ter um compromisso de médio e longo prazo de novas licitações, porque também não dá para a prefeitura assumir essa operação indefinidamente. O que eu defendo é mantenha o serviço, mantenha os trabalhadores. Agora, a gente vai trazer gente honesta, gente séria, que não tem esse tipo de acusação para poder tocar. E aí entender também que não é à toa que o transporte de São Paulo está tão ruim. Quebra o tempo todo, atrasa, menos ônibus circulando, a gente vai vendo quanto que esse dinheiro desviado atrapalha a qualidade do serviço público. A gente deveria almejar como cidade fazer o que país desenvolvido faz. Primeiro que São Paulo enfrenta o trânsito de 39 cidades, de toda a região metropolitana. Não tem um órgão para fazer essa coordenação. A gente não tem os dados em tempo real. Você pega uma experiência aqui, da Baixada. A Imigrantes, a Anchieta, tem um sistema que quando está muito congestionado de um lado, eles mudam a faixa para poder dar fluxo. São Paulo não tem isso. São Paulo não acompanha o trânsito em tempo real, não acompanha o tráfego. A CET não faz isso? A gente não tem em tempo real informações do trânsito para poder mudar uma mão, para poder fazer... É tão absurdo, a gente não tem. O mundo todo tem um centro de operações com dados em tempo real, consegue mudar uma mão, consegue fazer uma gestão ali do trânsito no momento. Uma cidade tão grande como a nossa não ter esses dados, não usa GPS direito. Por que que na Europa você está lá e você coloca voo de A para B, aí coloca o ônibus vai passar às 7h10 da manhã, 7h09 o ônibus está chegando. Isso é um GPS bem usado. O nosso compromisso tem que ser, se você for de ônibus, vai ser seguro, e vai ser mais rápido. Hoje em dia, em São Paulo, é mais rápido ir a pé do que de ônibus quando você pega a Avenida Santo Amaro, por exemplo. Vamos falar de trânsito, então, mas aí do ponto de vista de circulação mesmo, né? A gente tem visto nas últimas semanas, nos últimos tempos, pelo menos, nos últimos meses, que a circulação se deteriorou. Ou seja, a gente está levando muito mais tempo para se deslocar de um ponto a outro na cidade de São Paulo. Na sua opinião, o que causou essa piora nos congestionamentos e qual é a solução se a sua gestão for vitoriosa? É uma série de fatores que foram se acumulando. Quando veio a pandemia, a frota de ônibus foi reduzida. Quando a pandemia, graças a Deus, acabou, essa frota deveria ter sido retomada. Não foi. Então tem menos ônibus circulando. Quando a gente olha para o planejamento que a gente tinha de expansão de corredor exclusivo para você focar no transporte público, completamente parado. Quase nada foi entregue pela gestão do Nunes. Essa questão de você colocar a tarifa zero no domingo, mirando na eleição, e deixar que o metrô aumentasse a passagem, também essa descoordenação levou mais gente ainda para o ônibus. Então são vários erros que foram se somando que levam a esse caos que a gente tem. Você olha para as obras que estão sendo feitas. A esmagadora maioria, obra emergencial, sem licitação. Contrata empresa que não tem esse conhecimento. Você passa na obra, não tem gente trabalhando. Os horários não fazem o menor sentido. Então são várias coisas que foram se somando que trouxeram esse caos. O prefeito Ricardo Nunes colocou 5 milhões de reais em obra sem planejamento, em obra sem licitação, sem transparência, com indício de corrupção. Que obras? Você pega... São essas obrinhas, então você vai tapar um buraco, você vai às vezes ajustar uma calçada que está quebrada. São várias obrinhas pela cidade que ninguém parou para falar. Às vezes até uma coisa mais grave, como você olhar para uma encosta que tem risco de deslizamento. Tá, tem alguém planejando essa obra? A gente entendeu que essa é a melhor solução? A empresa que foi contratada, ela disputou? Você vai ver 90% do recurso está indo para empresas que têm denúncia de conluio. O que é isso? Um jogo combinado por trás. Metade desse recurso indo para o mesmo grupo de empresas.
Essas empresas, para além da denúncia de corrupção, não têm conhecimento, não têm pessoas para trabalhar. E aí você vai abrindo a cidade, sabe-se Deus por que razão, e a gente chega nesse caos que a gente está. Se a senhora for eleita, a senhora vai manter o ônibus sem cobrança de tarifa nos finais de semana, nos domingos? No domingo, sim, mas a gente não tem a promessa de tarifa zero. Inclusive, eu acho que isso é uma proposta eleitoreira e irresponsável dos meus adversários. Mas vai manter aos domingos? Sim. No e restante... aí, até para poder aproveitar a deixa, quando o Nunes e o Boulos prometem tarifa zero, eles sabem que eles não vão conseguir cumprir. A gente coloca hoje 10 bilhões de reais no transporte público, a cidade tem 13 para investimento, ou seja, se você colocar mais 10, não sobra quase nada para outras áreas. Um transporte público que tem acusações graves de corrupção, como a gente estava comentando, que não funciona, que está quebrado, que você precisa retomar a frota, usar a inteligência. Então, eu prefiro ser sincera com as pessoas. A gente não tem condições hoje de fazer tarifa zero na cidade. O meu compromisso não é uma promessa aqui que eu não vou conseguir cumprir. É a gente fazer um transporte público que funciona, que é seguro e que passa no horário. Acho muito importante que a gente tenha essa experiência do domingo, das pessoas poderem aproveitar uma atividade cultural, fazer um esporte, conhecer a cidade. Mas a gente, como cidade, não tem condições de fazer tarifa zero hoje. No futuro, eu espero que tenha. Mas vai ser com planejamento, em diálogo com o governo do estado e o governo federal, e não de forma irresponsável. E quando as pessoas voltarem a confiar no transporte público, que não é o caso de hoje. A senhora é autora, na Câmara Federal, do projeto que trata da pobreza menstrual. E São Paulo regulamentou isso, tem sua própria política. O que a senhora pretende fazer caso eleita? De que forma a senhora pretende aplicar a lei na cidade de São Paulo? Essa foi uma batalha que eu comecei no meu primeiro mandato por uma simples razão. De cada 4 meninas, uma já tinha faltado a aula por falta de absorvente. Então, tenho muita alegria de ter esse projeto aprovado, de saber que aqui em São Paulo as escolas têm absorvente e acho que a gente tem que aproveitar essa experiência para se fazer outras perguntas. O que mais está fazendo com que nossos jovens faltem às aulas? O que mais está fazendo com que eles desistam da educação? E aí a gente falou um pouquinho aqui brevemente, mas a questão da alfabetização faz com que muitas crianças se desincentivem, porque elas não aprendem a ler e escrever. Aí elas vão ficando mais velhas, elas não conseguem entender uma aula de história, uma aula de português, uma aula de geografia, tudo é chinês para quem não foi alfabetizado. Se a gente não tiver esse foco de alfabetizar 100%, e é 100% mesmo, criança com deficiência tem condição de ser alfabetizada também. Uma criança com autismo tem condição de ser alfabetizada, lógico, com adaptação, com preparo, com uma equipe bem treinada, com inclusão. Então, se a gente não tiver esse pacto por 100% de alfabetização, por uma alimentação escolar de qualidade, eu tive que entrar na justiça porque tinha creche em São Paulo sem feijão. Essa, muitas vezes, é a única refeição nutritiva que aquela criança vai ter. Então, é a gente se colocar no lugar do aluno e perguntar: o que a gente pode fazer para essa escola ser o oásis da comunidade, em que vai ter uma prática de esporte, vai ter uma alimentação bacana, você vai ter um contraturno forte, com teatro. Uma ideia simples que me trouxeram, que eu falei, meu Deus, como ninguém nunca pensou nisso. Nossos professores visitarem todas as famílias de seus alunos, colocar isso na agenda do professor. Porque aí na hora que o aluno chegar com fome, ou o aluno chegar com uma marca, ou o aluno chegar molhado, a professora vai saber, eu sei por que isso está acontecendo. Mas em que momento o professor faria isso? Fora do horário que ele tem que estar na escola? De jeito nenhum, é colocando isso na grade do professor. O professor já está dando tudo de si, só que ele não tem um apoio. É a gente desenhando uma grade que permita aquele professor fazer essa imersão na comunidade. Por que não remunerar mais o professor que está na comunidade mais vulnerável? É criar as condições, inclusive financeiras, para que o professor, no seu tempo de trabalho, possa viver aquela comunidade, conheça quem está na saúde, quem está na assistência. A gente tem que entender o papel estratégico que uma escola bonita, que abre ao final de semana, que abre à noite, que aposta em seus professores, que alfabetiza, o papel transformador que essa escola pode ter naquela comunidade. Só voltando no projeto da pobreza menstrual, o que diz o seu projeto? Que as meninas nas escolas públicas recebam o absorvente. Vai expandir para outras? O projeto nacional ele já é mais amplo. Ele trata de escolas, mas ele também trata de posto de saúde. Hoje já é possível você fazer a retirada do absorvente na farmácia popular. Então, quando eu penso em expansão aqui em São Paulo, e é uma coisa que eu venho defendendo como deputada, é garantir que toda escola tenha absorvente, mas que outros equipamentos públicos também tenham.
Então, que uma mulher que está numa situação de muita pobreza, quando ela for na farmácia popular, quando ela for no posto de saúde, se ela precisar, que ela tenha o absorvente também. É barato, é fácil de resolver e impede inúmeras infecções e doenças que a gente vê hoje porque a mulher usou miolo de pão, jornal velho, pano sujo e por aí vai. Vou sair um pouco da cidade para a gente falar um pouco de política. A senhora ascendeu na política juntamente com outros jovens e num momento de muito clamor por renovação na política, né? A senhora já está no seu segundo mandato. Outros jovens, como a senhora, também conseguiram ascender, né? Sâmia Bonfim, Vinícius Poit. A senhora acha que realmente esse objetivo de renovação foi cumprido, se cumpriu com a eleição dos jovens que chegaram agora a ganhar os mandatos? Eu tenho muita esperança em relação à política brasileira e eu acho que a gente está avançando, mas a passos lentos e nem sempre é só para frente. Eu digo isso porque se você pega a minha história, eu sou filha de uma diarista, sou filha de imigrantes nordestinos, as coisas não foram feitas para eu estudar, para eu ir para a faculdade, para eu me eleger um dia. Foi a educação que deu um nó nisso tudo e mudou meu futuro. Então é claro que o mundo pouco a pouco vai avançando, porque alguém como eu jamais estaria no Congresso Nacional algumas décadas atrás. 90 anos atrás a mulher não podia nem votar nem ser eleita. Alguém que não viesse de família importante, como eu não venho, com orgulho, porque tenho muito orgulho de ser filha de quem eu sou, jamais estaria na política. Agora, não é só flores e não é tudo de uma vez. Se você me perguntar quem te inspira na política, são pessoas muitas vezes mais jovens do que eu. É o Renan Ferreirinha, que é secretário municipal de educação no Rio de Janeiro. É o Felipe Rigoni, que foi o primeiro deputado cego da história do Brasil, que é secretário do Meio Ambiente no Espírito Santo. É o Abdan Henrique, que é vereador aqui em Budas Artes, foi bolsista como eu, aposta na educação. Malu Fernandes em Mogi, Mariana Calci Limeira, se deixar eu não paro mais. Tem muita gente diferente chegando na política. E essas pessoas que eu citei, do diálogo, furando a polarização, com entrega concreta para a população, pessoas honestas. Agora eu vou te dizer que é fácil? Não é. Eu enfrento ameaça de morte e xingamento que você puder imaginar todo dia. As pessoas, elas reagem. Elas vêm, como assim? Agora tem uma turma diferente, nova, com ideias diferentes, questionando tudo. Quem você acham que são? A frase que eu mais ouvi quando eu fui eleita é: quem é essa menina? Quem você acha que é? Então as pessoas, elas se revoltam. Não é que elas deixam a gente passar livremente. Mas quer saber? Não dá para colocar de volta na caixinha. Esse termo que a senhora está dizendo que recorrentemente a senhora escuta, do menina, a incomoda? Eu acho que hoje não. No passado me incomodava, porque sou nova, mas comecei cedo também. Com 14 anos de idade, fundei meu primeiro projeto social e comecei a dar aula em escola pública. Então eu falava, poxa, veja a minha história, veja a minha vivência, veja os meus projetos. Mas hoje eu acho que não. As pessoas, elas se assustam. Porque, eu brinco, né? Eu não sou muito alta. Eu tenho a voz mansa. Tenho um amigo que ele fala, o seu problema é que seu rosto não combina com o que vem depois. Então as pessoas, elas não esperam que venha a força, que venha a reação. E eu sou acelerada, e eu vou, falo com um, falo com outro. Então, hoje em dia, quando alguém fala menina, eu falo, tá tudo bem. Ou a pessoa fala de uma forma carinhosa, ou a pessoa quer desmerecer. Mas aí também eu continuo trabalhando, sabe? Continuo entregando. O que configura realmente uma renovação na política? É, por exemplo, um limitador em número de mandatos? É um limitador de idade? O que configuraria, o que realmente traria, então, uma renovação na política brasileira? Simone, eu aprendi algumas coisas nesses quase 6 anos como deputada federal. Uma delas é que mais do que nova política, a gente precisa da boa política. E a boa política, ela não tem idade, ela não tem número de mandatos. E eu digo isso porque eu vi muita gente nova chegar com práticas muito antigas de corrupção. E eu conheci muita gente que está na gestão pública há décadas e que é extremamente séria e correta. Um exemplo para mim é o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin. Se você vê onde ele mora, o carro que ele usa, a seriedade com que ele conduz a coisa pública, e ele está na política há muito tempo. Então, quando eu falo de boa política, não tem a ver com idade, cor da pele, nada. Essa pessoa é séria?
Essa pessoa, ela vai se impor? Ela vai bater de frente? Ela vai brigar pelo que é certo? Essa pessoa está querendo lacrar nas redes sociais, receber palminha, ou ela está querendo aprovar projeto? Então foi um aprendizado para mim, que falava de nova política, entender que só o novo não necessariamente é bom. É bom ter gente mais jovem junto, é bom ter mulher também, ter negro também, mas é essa mistura pautada pela ética. E não só trocar um pelo outro e achar que vai ser melhor. Vamos falar agora do seu vice, da sua chapa. Vamos. A senhora chegou a dizer antes que o Datena seria um ótimo vice, ele foi para o PSB, mas aí ele migrou agora para o PSDB. O Datena é o seu vice? Isso já está configurado? Tanto eu quanto o PSDB queremos muito que o Datena aceite esse convite para ser meu vice pelo PSDB. E aí acho que vale falar sobre os dois em separado. Mas a gente sabe que ele tem até julho para tomar uma decisão e eu tô lá todo dia. E aí, Datena, já tomou uma decisão? Mas, sem falar que normalmente ele toma a decisão e depois ele desiste, né? Mas se ele tomar, ele não vai desistir dessa vez, não. Não? Ele está muito focado e muito motivado em dar uma contribuição para São Paulo. Agora, Datena todo mundo conhece, um dos maiores comunicadores, uma pessoa séria e que tem muita responsabilidade com as pessoas que estão lá. Seja no ponto de ônibus com medo, seja acordando cedo para ir trabalhar. Falta gente na política com essa sensibilidade. Em relação ao PSDB, é importante a gente também entender que muitas coligações partidárias gigantescas são construídas com base no dinheiro. É o cargo, é o dinheiro que corre por fora, é não sei o quê, esse jogo eu não faço. Então, quando eu sento para conversar com o PSDB, é porque o PSDB, que esteve à frente da cidade por tantas décadas, quer falar comigo sobre plano de governo, sobre Estado, qual né? é o sonho para São Paulo. O que a gente vai fazer na educação, no transporte, na segurança pública? Então, para as pessoas também suspeitarem, quando elas veem tantos partidos tão diferentes juntos, elas se perguntarem qual é a cola que está unindo tudo isso. Agora, qual é a importância hoje? É lógico que a gente tem um passado do PSDB, mas qual é a importância de ter o PSDB na sua chapa, sendo que é um partido que inquestionavelmente perdeu peso e importância na política paulista? Eles perderam muitas prefeituras no estado de São Paulo. É um partido hoje menor do que ele já foi antes. Por que é tão importante? Que diferença faz ter o PSDB? Se a gente for olhar para os mandatos que o PSDB tem, de fato o partido ficou menor nos últimos anos. Agora, se a gente for olhar para os quadros que o PSDB tem, poucos partidos reuniram tanta gente qualificada como o PSDB. E mesmo olhando para as pessoas que estão me ajudando na construção do plano de governo, muitas delas estão na vida pública há muitos anos por conta do PSDB. Você pega a Vivian Satiro, que coordena meu plano de governo, o Orlando, que é nosso coordenador político. Foram pessoas que assumiram secretarias importantes e que estiveram ao lado do Bruno Covas na última gestão que a gente teve aqui na cidade. Então, o valor que o PSDB tem para mim não é o valor de um cargo, não é o valor de um recurso, é o de ter gente séria, que entende de transporte público, a saúde mental e que fala, não, eu prezo pelo diálogo. Eu acho que o caminho do centro é o melhor. A gente, não importa se é de esquerda ou de direita, funcionou? Tem algo a dizer? Então a gente vai ouvir. Então, quando eu olho para o PSDB, é desse lugar de um partido que reúne muitos quadros. E eu brinco muito com o senador Zé Aníbal, que é o presidente municipal. Senador, mesmo se eu não quisesse, não tinha como eu não conversar com vocês. Porque quando eu olho para os especialistas que estão nos ajudando a construir o plano de governo, muitos deles trabalharam com o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, trabalharam com o Serra, trabalharam com o Kassab, trabalharam com o Bruno Covas e tem muito a contribuir. Até agora o PSDB, o que ele disse é que ele não vai apoiar a candidatura do Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, mas ele ainda não disse que vai apoiar a sua candidatura. Ele é importante para você, para a senhora. Por que até agora a senhora não representou um nome definitivo? A gente já fez um convite para o Datena, e foi por isso, inclusive, que o Datena se filiou ao PSDB, porque para mim seria muito importante tê-lo e ter o PSDB nesse projeto com a gente, mas eu entendo que também, eu estou aqui há muito tempo construindo esse projeto, mas faltam 5 meses e 2 semanas para a eleição. 5 meses, 1 semana e alguns dias. Então também cabe a mim ter um pouco de tranquilidade, tem tanta gente massa somando a esse processo, que está tudo bem elas decidirem qual posição vou ocupar daqui mais para frente. Tenho 10 minutos, então vou acelerar. Vamos. A senhora já mencionou várias vezes o vice-presidente Geraldo Alckmin. Qual é o papel que ele vai ter na sua campanha? Ele vai subir no seu palanque? 100%, já está nos ajudando. O nosso vice-presidente Geraldo Alckmin
me ajuda na construção do plano de governo, na construção política, estará conosco no dia 1 de maio. A gente vai fazer um grande lançamento dos grupos que estão escrevendo o nosso plano de governo. Então vem sendo uma figura muito importante e que é um farol para a gente. Porque é alguém pautado pelo diálogo, que não vai no caminho do extremismo e que é alguém sério. E está faltando gente séria nesse momento da política brasileira, gente honesta. Gente que não está lá para fazer palanque, mas está lá para resolver as coisas. Isso não vai criar uma saia justa dele com o presidente, que apoia o outro candidato, o Guilherme Boulos? O vice-presidente Geraldo Alckmin é do nosso PSB, ele não é do PT. A gente tem muito respeito e muito carinho por todos os outros partidos, mas o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin é do PSB. E o nosso PSB vai para essa disputa municipal com seus quadros, com seus valores, com suas propostas. Nós somos muito diferentes de outros partidos. E é importante que o PSB nessa disputa apresente o que pensa, quem é. E a gente tem tanta gente bacana, tantas candidaturas jovens. O João Campos, que vai para a reeleição em Recife. Duarte Júnior, que vai disputar a prefeitura no Maranhão, em São Luís. Então também tem gente com uma pegada diferente, com propostas diferentes. Tem uma pesquisa mais ou menos recente do Google que mostrou que algumas perguntas muito frequentes a seu respeito são: quem é Tabata Amaral? Ela é de esquerda ou direita? Parece que essa polarização, portanto, que a gente vê nacionalmente, ela ainda vai pautar essa eleição municipal em São Paulo. Então, você pode responder? Posso. Tabata Amaral é alguém que junta o social com o fiscal, que quando olha para a educação, para a pauta social, entende que é a nossa principal obrigação, não é nem responsabilidade, é combater a desigualdade. Mas para fazer isso, a gente tem que cuidar do fiscal, tem que fazer conta, tem que ter eficiência no serviço público. E eu ouso dizer que a gente pode querer desenvolvimento econômico e proteção ambiental. Por que a economia fica com a direita e o ambiental fica com a esquerda? Que eu posso desejar e buscar como representante pública a gente ter o combate à corrupção bem feito e o investimento na educação pública e de qualidade. Por que é que a gente escolheu duas caixinhas, jogou várias coisas em cada uma delas? Ah, isso aqui eu não posso não vou falar de segurança pública não. Segurança pública é de direita. É muito absurdo. Então, se as pessoas quiserem saber qual é o meu posicionamento em cada questão, elas podem saber. Só pesquisar. Ah, ok, mas então se a gente for ticar em vários quesitos, a senhora é mais esquerda ou a senhora é de direita? Centro-esquerda, social-democracia, que era o PSDB lá nas origens tão importante, social junto com fiscal, efetividade, tem muitos nomes, mas os nomes estão vazios de significado. Para uma pessoa, centro vai ter um significado, para outra, social-democracia vai ter outro, para outro, você... É isso, tem gente que acha que você nem pode juntar essas coisas, é um absurdo juntar essas palavras. Então a senhora não se define nem esquerda nem direita? De esquerda e de direita eu não sou não, eu já falei, para algumas pessoas sou de centro, para outras de centro-esquerda, para outras progressista, para outras... Mas por que essa necessidade? Por que as pessoas preferem escolher o rótulo que elas vão colocar em mim, ao invés de querer saber quais projetos eu aprovei no Congresso? Quais foram minhas votações em cada um desses 100 projetos que a gente vota por mês? Como é que a Tabata destina as emendas parlamentares? Como é que ela se posiciona quando tem um caso de combate à corrupção no plenário? Ela tem coragem e vota ou ela se acovarda? Quando tem que enfrentar alguém grande, um ministro ou algum poderoso, ela fica pequenininha ou ela fica grandona? São essas perguntas que importam. E aí eu estou muito pouco preocupada com os rótulos, porque as pessoas, elas estão muito... Mas as pessoas ainda estão muito preocupadas com o rótulo. Mas não é a maioria delas. É? Na última eleição municipal, a gente elegeu Bruno Covas, que não era o candidato nem do Lula, nem do Bolsonaro. Não é à toa que eu tenho hoje 10% nas pesquisas e continuo crescendo. É porque as pessoas querem falar de cidade, o que pensa para segurança. A gente não pode dar uma carta em branco para alguém só porque aquela pessoa recebeu a recomendação do Lula ou recebeu a recomendação do Bolsonaro. A última eleição nacional já se foi há 2 anos. A próxima é só daqui 2. Se a gente der uma carta em branco e continuar nessa polarização Lula-Bolsonaro, esquerda-direita, quem cuida do transporte público? Quem cuida da segurança? Quem vai inovar? Quem cuida da alfabetização? A gente vai dar uma carta em branco para fazerem o que quiserem, menos cuidar da gente da cidade. Vamos falar de segurança pública, que hoje é uma questão muito cara para o paulistano, a sensação de insegurança, e não só a sensação, é muito forte. Em algumas áreas da cidade, as pessoas andam sempre com muito medo atualmente.
Como é que se resolve a questão da segurança pública? Ainda que seja um assunto, um tema muito mais do governo do Estado, em função da polícia, mas a Prefeitura tem a Guarda Civil Metropolitana. Qual é a sua proposta em relação à Guarda Civil Metropolitana? Vai armá-la ainda mais? Tem uma candidata que propõe que a CET seja armada? As pessoas, elas se dividem nessa coisa da polarização em duas caixinhas. De um lado, quem fala, não quero falar de segurança pública, não é comigo, fala com o governador, não sou eu, para deixar bem claro. E de um outro lado, gente que fala, vamos armar todo mundo que isso vai resolver. Gente, a gente só vai expor as forças policiais a cada vez mais risco se a gente não usar inteligência, se a gente não fizer uma boa gestão. Quando a gente fala da nossa guarda, é claro que a guarda tem que ser fortalecida. A gente tem 7.000 guardas para toda a cidade de São Paulo, é muito pouco. Agora, a gente tem que entender que a guarda tem um papel muito importante de levar a sensação de segurança para ao redor das escolas, por exemplo, que estão tão abandonadas. Que a guarda pode ser nossa aliada para a gente enfrentar a violência doméstica, com a Patrulha Maria da Penha. A solução não é a gente culpar e jogar tudo em cima da guarda, ou culpar e jogar tudo em cima da PM, se a gente não está dando condições para eles trabalharem. Que condições são essas? Primeira coisa, inteligência. A gente tem Teresina conseguindo devolver os celulares que foram roubados, porque está usando inteligência. A prefeitura trabalhando com o governo do estado, rastreando os celulares, indo atrás, abrindo inquérito contra as pessoas e, o mais importante, identificando os manda-chuva. Se tem alguém roubando o celular é porque tem alguém vendendo sem nota fiscal. São essas pessoas que a gente tem que prender também. Se Teresina fez, por que a gente não faz em São Paulo? Pelotas está conseguindo reduzir todos os índices de insegurança. Tem uma prefeita lá que está usando inteligência, está fazendo uma boa gestão. Agora a gente fica por trás desse discurso para não fazer o nosso papel, que é proteger quem está na rua protegendo a gente, que é usar as câmeras. Outra coisa, a gente tem uma cidade que não usa inteligência para iluminação. Calçadas que não estão iluminadas, lâmpadas queimadas, a gente não sabe, se a lâmpada queima, ninguém fica sabendo. Uma cidade que protege, que cuida do local, tira o lixo, cobre a pichação, ilumina, é uma cidade que repele o crime. Uma cidade que abre a escola à noite, de final de semana, uma cidade que investe na atividade física, na cultura, na educação, é uma cidade que começa a atrair esses jovens para um outro local, que não é o que a gente faz hoje. Então, essa polarização de segurança não é comigo, ou, não, vamos armar todo mundo, mas não vamos usar inteligência nenhuma, ela não leva a nada. O nosso compromisso é em ser efetivo. E para ser efetivo tem que estudar. O que Nova York fez, o que Teresina fez, o que Pelotas está fazendo. Tenho 2 minutos, vou tentar fazer 2 perguntas. Eita. A última pesquisa do Datafolha, que é um instituto de muita credibilidade, aponta que a candidata do Novo, Marina Helena, que está em 4º lugar, na verdade agora estaria já em empate técnico com a senhora. Como é que a senhora viu esses números? Essa pesquisa específica, ela teve um problema que foi reconhecido pelo Datafolha, não é pela Tabata, que houve uma confusão do nome da Marina Helena com o nome da Marina Silva. E aí cabe à pré-candidata, enfim, justificar, não cabe a mim. O que é importante pra gente é que eu comecei ano passado com 6% no melhor dos cenários e hoje em todas as pesquisas, menos essa, a gente pontua com 10% destacado em 3º lugar, com a menor rejeição. E quando você pergunta, poderia votar, eu vou para 1º lugar. Então, as pessoas estão cansadas da polarização, querendo alternativas, e o nosso papel é apresentar esse projeto, esse time, e dizer para as pessoas que aqui em São Paulo a gente tem opções, a gente tem uma alternativa. Última pergunta. Por que ser prefeita de São Paulo? Para unir essas duas São Paulos. Eu, com 11 anos de idade, participei de uma Olimpíada de Matemática. Com 13, ganhei uma bolsa em uma escola particular e descobri que tinha vestibular, faculdade pública, Parque Ibirapuera e Avenida Paulista. E eu passei a transitar em 2 cidades que geralmente não se conversam, a da periferia e a do centro. O que eu sonho, o que eu quero, é que outras mães da periferia, assim como a minha, possam realizar o sonho de formar seus filhos na faculdade. É a gente enfrentar essa loteria do CEP e, por meio da educação, do esporte, da cultura, de emprego, garantir que nossos jovens possam sonhar, independente de onde nasceram. É pegar essa São Paulo que você leva 4 horas para atravessar de um lado para o outro e juntar ela, e espalhar melhor essas oportunidades. Esse é meu sonho e é para ser ponte, é para unir essas duas São Paulos que eu estou aqui. Ok, deputada. Muito obrigada. Muito obrigada, foi um Até prazer. a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.